nos vamos a Brasil. El dueño de la casa que vamos a recorrer juntos es un arquitecto y combina en esta obra del estudio Mayres su pasión por la naturaleza con el estilo brutalista. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el estilo brutalista con la naturaleza? Y sin embargo, lo vas a poder ver plasmado en el hormigón visto, en los paneles de vidrio, en esta conexión entre interior y exterior. Me callo la boca, no hablo más. Vamos a verla. O lote da Casa das Folhagens está localizado no litoral norte gaúcho, aqui em Atlântida, e é um lote de dimensões tradicionais da maioria dos condomínios aqui do litoral, e a gente tem algumas características bem interessantes. Por fundo a gente tem o lago, uma pequena ilha onde os pássaros ficam no final da tarde, acaba trazendo uma ambiência super legal para casa, e para frente a gente não tem vizinhos, então a gente usou essa ideia de frente sem vizinhos e fundo com um detalhe importante de lago para conceituar todo o projeto da casa. Este projeto ele foi desenvolvido nas conversas com a cliente, que é arquiteta de formação, mas atua muito mais com artes plásticas hoje em dia. A ideia de um projeto que contivesse alguns detalhes que pudessem trazer referências bem interessantes de arquitetura, um pé direito alto, as zenitais, mas a ideia básica foi sempre uma ideia de projeto super minimalista e até mesmo brutalista. A ideia foi uma grande caixa de concreto super brutalista, com as fachadas idênticas, tanto para frente e para trás, buscando essas questões do lote, né, de não ter os vizinhos para frente, e o lago profundo, detalhes de floreiras no andar superior e o máximo de vidro possível no térreo, trazendo então o jardim para dentro, o lago com a ilhazinha também para dentro do projeto. Aqui nessa obra nós tivemos algumas particularidades que nós tínhamos que construir. A gente tem bastante concreto aparente no segundo pavimento. Nas duas fachadas laterais são duas empenas contínuas de concreto aparente e elas demandam alguns cuidados, que é continuidade de forma para nós não termos as emendas de concretagem, para conseguir ter o alinhamento de todas essas empenas longas. Esse cuidado ele também vem para a parte interna, onde tem o pé direito duplo da sala, que também é todo em concreto aparente. Teve um desafio que foi a questão da estrutura. A gente tem um pilar que tem 6 metros de altura. Ele estrutura a laje de cobertura, que sustenta as paredes de concreto lateral, que sustentam o piso do superior. E trabalhando junto com o pessoal da obra e com a construtora, a gente foi organizando como seria o escoramento, desescoramento, as etapas de concretagem, para que o concreto ficasse perfeito, que aparecesse menos emendas no concreto e que, claro, não tivesse um resultado estrutural condizente com o que a gente estava esperando. A gente tem também o balanço da frente da casa, onde, além de um balanço que é um vão grande, nós temos uma sobrecarga de uma floreira. E a floreira ela também é em concreto aparente. Aqui a gente tem um desafio grande, que era transformar a linguagem do projeto, que é um projeto extremamente brutalista, com muito concreto, tanto nos planos verticais quanto nos planos horizontais, trazer esses grandes balanços, que é a assinatura da Mayres, grandes vãos, mas resolvendo a parte técnica, ou seja, que a gente tenha esses elementos, mas que a gente consiga resolver, através da nossa tipologia estrutural, todas as partes técnicas, que são as tubulações, passagens de hidráulica, elétrica, lógica e toda a infraestrutura que tem por trás desses planos e elementos horizontais de concreto aparente. Então, quando a gente lança elementos estruturais que têm camadas, como EPS e outros elementos, que vão trazendo um maior isolamento termoacústico, a gente naturalmente, pela própria forma e a própria estrutura da casa, como ela foi pensada, a gente consegue trazer este fator muito importante hoje, que é a eficiência energética da edificação. Então, obviamente, essa casa está equipada com todo o sistema fotovoltaico, que produz a energia que a casa demanda, né? Então, a casa é autossuficiente energeticamente na produção e no consumo de energia, isso para toda a parte de iluminação, motorizações, equipamentos,
Além disso, a gente tem um sistema que o próprio projeto da casa exige, que são as floreiras, né? E toda a parte de jardim abastecidos por uma cisterna. Então a gente reaproveita a água da chuva para irrigar o jardim e as floreiras. E também um sistema de irrigação dessas floreiras de modo a diminuir o trabalho e desonerar os clientes, até porque é uma casa de praia e o uso é em alguns meses do ano. Então, a casa tem que, ao longo do restante dos meses onde os clientes não estão aqui, se manter bela, e isso, a parte da automação de irrigação ajuda bastante. Por a cliente se tratar de uma arquiteta que trabalha com artes plásticas, a gente acabou tendo um grande subsídio de ideias, puxando esse minimalismo externo para dentro dos interiores. Então a gente tem uma grande lareira de pedra no pé direito duplo, a gente tem os detalhes de zenitais, que tem um formato redondo, que vai bem contra a volumetria brutalista da casa, que nos traz essa dinâmica de iluminação durante o dia. A gente tem a iluminação passeando por dentro da casa. Esse detalhe de escada, normalmente a gente trabalha com a escada toda em madeira ou a escada toda em concreto. Aqui a gente fez a execução da escada em concreto, porém pintou ela toda de preto. Obras de arte pintadas pela própria cliente, inclusive uma especialmente criada para este pé direito duplo. A parte gourmet sendo realmente um grande fundo, né, para toda a área social, com o nosso cubo de pedra. E nos quartos, obviamente, a gente tem a presença de muitos painéis de madeira, com alguns outros detalhes de parede aparente, e a gente tem tons bem neutros, né? Muito uso do branco, do cinza. Então, de maneira geral, a casa está conceitualizada tanto externamente como internamente como uma arquitetura minimalista. A gente teve uma situação aqui que foi inesperada, mas que a gente conseguiu contornar com tranquilidade. Foram os painéis. A ideia inicial, os painéis laterais desses panos grandes, as empenas das fachadas que eu comentei, a gente definiu por armar eles inteiros uma vez só para tentar minimizar as emendas de concretagem. Mas, ao longo dos meses que nós subimos e fomos fazendo essa concretagem, os painéis deram uma empenada, né? Então, quando nós chegamos na parte mais alta, nós tínhamos perdido um pouco do alinhamento e teve que ser desfeito e refeito. E, graças a Deus, se percebeu isso antes de fazermos a última concretagem. Aqui nessa casa, outro fator tecnológico que a gente pode salientar são as esquadrias, onde a edificação perde calor ou recebe calor. Então, a especificação correta e o bom uso das tecnologias por parte das fábricas é fundamental, porque as nossas casas têm esse ponto que é muito favorável, que é a questão da ventilação cruzada, grandes vãos, o que permite que a casa seja fresquinha no verão e ao mesmo tempo seja seca, não seja úmida no inverno, mas por outro lado nos traz esse elemento que é a perda térmica da edificação, e essa perda térmica é controlada através de uma boa qualidade de esquadrias, com boas vedações e principalmente a tecnologia de vidros, que aqui também é bem importante para a gente ter uma melhor eficiência. Então, por exemplo, aqui na Casa das Folhagens a gente tem zenitais e o vidro escolhido é um vidro tecnológico, é um vidro que permite a entrada da luz, mas bloqueia a entrada dos raios ultravioletas, que vão desmerecer as cores, os tecidos, os móveis e trazer um calor excessivo para o ambiente. Essa obra a gente executou com a mesma construtora que já fizemos diversas outras obras, né? Isso facilita bastante o processo porque o diálogo já está estabelecido, a gente já tem afinidade com a equipe de obra também. Então, para resolver as demandas do dia a dia, a complexidade que é fazer toda essa casa, a gente tem o acompanhamento também da equipe da Mairesse, que são nossos colaboradores que vêm junto e vão orientando, passando expertise da questão do que nós já passamos em outras obras, quanto ao concreto aparente, quanto às formas, quanto às estruturas. E essa construtora que nos acompanhou nessa obra, ela tem essa expertise também. Então, isso facilita bastante o processo.
dos clientes da Mairesse, a gente já tem essa grande felicidade de serem clientes que consomem arquitetura, consomem design, consomem moda, consomem arte. Então, de certa forma, isso nos facilita no diálogo para apresentar linguagens mais contemporâneas, inovações nos nossos projetos. Mas aqui na Casa das Folhagens a gente teve um grande prazer de trabalhar para uma cliente que também é arquiteta. Ela participou bastante do processo com a gente, acreditou em todo o andamento da obra, deu ideias que foram muito bem-vindas. O sentimento por trás de tudo isso, na verdade, é um sentimento que a gente traz como um dogma do escritório, que é trazer a experiência da arquitetura não só enquanto projeto, mas também durante o período de execução da casa. Ou seja, quebrar esse paradigma de que a arquitetura no Brasil é uma arquitetura que tem que ser feita na fase de obra com muito estresse, com muita dor. E aqui a gente teve uma relação com os clientes, com a construtora, com todos os fornecedores que contrapõe a isso. Então, a gente pode, mesmo num projeto arrojado como esse, ter um processo feliz, um processo leve. Então a gente se sente muito feliz de ver a casa ficar dessa maneira tão linda e saber que a cliente está muito satisfeita com a residência também.